Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 2 da série Lei de Atração. E como nós prometemos no último áudio, nós iríamos dar continuidade na explicação da Lei do Mínimo Esforço, falando sobre os 3 pilares que sustentam a Lei do Mínimo Esforço. Gostaria que vocês imaginassem como se fosse a Lei do Mínimo Esforço um prédio e os 3 pilares que sustentassem esse prédio são os 3 pilares que nós vamos falar. Porque, como nós falamos, é muito divulgada a lei do mínimo esforço. Porém, os textos que dão origem a essa lei, os textos indianos, os textos históricos e sagrados que dão origem à lei do mínimo esforço e que a explicam, essa lei espiritual, que realmente a gente, observando a natureza, percebe, eles trazem esses 3 pilares. E sem esses 3 pilares, não tem lei do mínimo esforço. Sem esses 3 pilares, ninguém vai realizar com pouco, realizar muito. Ninguém vai fazer pouco e realizar mais. O princípio de economia de esforço, ele está fundamentado, ele está sustentado em 3 pilares básicos. Então, nós vamos começar hoje com a explicação dos 3 pilares básicos. O primeiro desses 3 pilares, é aceitação. O que é a aceitação? A aceitação é entender e aceitar, receber cada acontecimento da vida com o entendimento claro de que esse momento, essa situação, isso deve ser como é. Simples assim. Porque quando você se revolta, quando a gente se rebela, e fica se debatendo contra uma coisa que está acontecendo na nossa vida ou contra uma pessoa, uma situação que ocorre na nossa vida, é como se nós estivéssemos lutando contra todo o universo. É como se nós estivéssemos resistindo contra todo o universo. E isso impede o funcionamento da lei do mínimo esforço. Porque essa resistência, essa luta contra o universo, nos põe justamente no polo oposto, no polo contrário, totalmente contrário, no ponto totalmente inverso daquele ponto que seria do mecanismo gerador de energia que nós falamos. Que o nosso corpo é um mecanismo que gera, armazena e utiliza energia, lembra? Para fazermos e realizarmos o que quisermos. Porém, quando nós nos colocamos na não aceitação, que é uma aversão, uma revolta contra o que está acontecendo na nossa vida, nós emperramos esse funcionamento desse sistema energético. Então, não tem lei do mínimo esforço se não desenvolvermos a aceitação. E o que é essa aceitação? Essa aceitação é, do jeito que tá bom, isso é tudo que dá para ter, é tudo que dá para ser, eu tenho que aceitar isso mesmo e não devo querer mais nada além disso. Não, a aceitação não é isso. Você pode querer e tem até o dever de querer mudar tudo que te desagrada na sua vida para melhor e você pode e deve desejar um futuro diferente. E você pode desejar muitas coisas para o amanhã. Mas você tem que aceitar o momento presente como ele é, como trazendo para você, em todas as situações, mesmo que pareçam aversivas, que você não goste das situações e das pessoas, como oportunidades para você chegar onde você quer chegar. Então você precisa aceitar o momento atual, as pessoas que estão na sua vida do jeito que elas estão e tudo que está acontecendo na sua vida como semente de oportunidade que vai te levar aonde você deseja ir. Se você lutar contra o momento presente com aversão, você está emperrando o mecanismo gerador de energia e dessa forma você não vai funcionar como toda a natureza e o universo funcionam a partir da lei do mínimo esforço, do faça pouco e realize muito. Então, sem esse princípio de aceitação, não existe a lei do mínimo esforço. Ela é um pilar, a aceitação, básico da lei do mínimo esforço. Eu falei que nós íamos falar de 3 pilares, eu vou adiantar os outros 2, mas eu vou explicá-los nos próximos áudios.
O segundo é responsabilidade, e eu vou explicar como funciona essa responsabilidade. E o terceiro, indefensibilidade, que nós também vamos explicar como funciona. E então eu costumo brincar, sem ARI não tem lei do mínimo esforço. A-R-I, para que fique bem gravado. Sem ARI não tem lei do mínimo esforço. Então não adianta ficar falando que eu posso fazer pouco e realizar muito, o universo funciona pela lei do mínimo esforço, se você não estiver trabalhando os 3 pilares básicos, ARI. Então, aceitação, que nós falamos hoje, e vamos falar sobre os outros 2 nos próximos áudios. Um abraço a todos, bons estudos, até o nosso próximo áudio.